A graça e a paz a todos nossos irmãos. Nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Meus amados irmãos, será que Deus, quando ele mandou Noé, ele fazer aquela arca para a salvação da humanidade da época, Deus estava falando somente para aquela época, em Gênesis 6, versículo 3, ou será que Deus ele estava falando também para a geração futura? Eu creio que Deus estava também falando para o tempo futuro. Por quê? Porque Deus ele tem um padrão para falar. 120 anos foi o tempo em que Noé gastou para fazer aquela arca. Mas também representa 120 jubileus. Ou seja, os seus dias serão 120 anos. Seriam 120 anos para aquele tempo ali de Noé. E também o tempo do homem na terra seria de 120 jubileus. 120 jubileus, nós sabemos que um jubileu, ele é 50 anos. Então você tem que pegar 120 vezes 50, né? 120 vezes 50 vai dar exatamente 6.000 anos. Ou seja, o tempo do homem na terra foi medido por Deus, será de 6.000 anos. Jesus ele voltará em Jerusalém no final de 6.000 anos de trabalho. Ezequiel, capítulo 46. Jesus ele vai descer ali e vai entrar pela porta dourada ali no final de 6.000 anos de trabalho. Então a pergunta é: onde estamos vivendo do ponto de vista profético? Onde nós estamos? Precisamos estar atentos e saber aonde nós estamos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer nos orientar. Nós não podemos ficar a ver navios, como muita gente está por aí a ver navios. Tem muita gente aí que está aí adiando a volta de Jesus, tem uns aí adiando a volta de Jesus para daqui 30 anos, outros para daqui 40, outros para daqui 7, 14, outros para daqui 50 anos. Não, o tempo acabou. Nós estamos vivendo exatamente nos últimos 7 anos da Terra. O governo humano ele vai terminar em Jerusalém no final de 6.000 anos, 6 dias de trabalho. Ezequiel, capítulo 46. 120 jubileus, 120 vezes 50, 6.000 anos. Porém, os seus dias serão 120 jubileus. O jubileu de número 120, desde a queda de Adão. No momento que Adão caiu ali no Jardim do Éden, contaria-se 120 jubileus, ou seja, o jubileu de número 120, ele vai terminar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, no ano 6.000 desde a queda de Adão. Segundo os teólogos e os eruditos, já foram feitos estudos, muitos estudos já foram feitos em genealogias. Esse ano 6.000 desde a queda de Adão, ele termina no ano 2028 no calendário gregoriano. Vai encaixar exatamente com o que Jesus disse: não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira que brotou em 47, 48. O que Jesus estava dizendo ali? Todas essas coisas, não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que coisas que Jesus estava falando? Arrebatamento, ascensão do anticristo, grande tribulação, volta de Jesus no Monte das Oliveiras e término do governo humano. Segundo os teólogos, o governo humano termina no ano 2028.
Muitos estudantes da Bíblia já fizeram esse estudo e já comprovaram: o governo humano termina no ano 2028. Aí é fácil do irmão fazer essa conta. Você tem que pegar 2028, baixar os 7 anos da grande tribulação, porque a igreja ela não entra na tribulação. Aí vai cair para o ano 2021. Nós estamos no ano 2018. Aí o irmão vai me perguntar agora: pastor, então falta 3 anos para o arrebatamento, né? Irmão, aí você tem que fazer uma outra conta aí. Porque o nosso calendário gregoriano, ele tem um erro, ele tem uma defasagem de 3 a 4 anos. Então nós estamos mais ou menos no ano 2021 para o ano 2022. Nós estamos na época do arrebatamento da igreja. A igreja ela pode sair da terra a qualquer momento. A igreja pode sair da terra a qualquer momento e dar-se início aos 7 anos finais da terra. Ou seja, os 7 anos da grande tribulação. Segundo os estudantes de escatologia, de genealogia, que estudaram e correram atrás das informações, Adão, o primeiro Adão, ele pecou no Jardim do Éden quando ele tinha 28 anos. A partir daquela queda ali de Adão, contaria-se então mais 6 dias de trabalho, conforme Ezequiel 46. Então 28 anos mais 6 dias de trabalho, 6 dias são 6.000 anos, 6.028. Então é exatamente 4.000 antes de Cristo, 2028 DC. Então o governo humano ele terminaria no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar, o tempo foi medido, 6.000 anos de trabalho, 6.028, vai dar o ano 6.028 no calendário gregoriano. Esses 28 é exatamente por causa dos 28 anos que, segundo os teólogos, os estudantes da genealogia, Adão pecou com 28 anos no jardim. Então, a partir dos 28, conta-se 6 dias de trabalho, ou seja, 6.000 anos de pecado na terra. E haveria, então, um milênio sabático. Conforme Ezequiel 46, ele entra pela porta dourada no final de 6.000 anos, 6 dias de trabalho, meus irmãos. Irmão, se essa matemática estiver correta, eu creio que está, porque senão Jesus não estaria dizendo: não passará esta geração. E ele não estaria dizendo no Salmo 90, versículo 10, que seria de 70 a 80. Ou seja, Israel é o sinal, é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então Jesus estava dizendo que até o ano 2028, todas as profecias concernentes ao arrebatamento, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém, todas essas profecias elas cumpririam até o ano 2028 DC. 4.000 DC antes de Cristo, 4.000 AC, 2028 DC, 6.028 o tempo todo, seria 6.028 desde a criação. 6.028 desde a criação e 6.000 de queda do homem, né? A partir da queda contaria mais 6.000, 6.000 de queda e 28 de inocência, o período da inocência, segundo aqueles estudantes de genealogia, o período da inocência durou 28 anos. É mais ou menos isso mesmo, porque o próprio Jesus, ele começou o seu ministério, o segundo Adão, Jesus é o segundo Adão. Ele começou o seu ministério com 29 anos e um pouquinho, né? Conforme está escrito lá no livro de Lucas. Deixa eu ler aqui a referência para os irmãos, né? Deus ele tem um padrão, né? Então, em Lucas vai dizer quando foi que Jesus ele iniciou o seu ministério. Me parece que é Lucas capítulo de número 3, 23. E o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, né? Então Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos, 29 anos e um pouquinho. Então é mais ou menos isso aí, 28 para 29. É o que os teólogos... existe essa margem de erro aí, de 28 para 29. Então, segundo os teólogos, né, a partir da queda de Adão ali,
contaria mais 6.000 anos, 6.028 ou 6.029, um negócio assim. Então nós estamos dentro dessa perspectiva aí, meus irmãos, e não vai passar, porque Jesus disse que não passa a geração da figueira. Então o certo é 28 meses, porque Israel completa 28 anos, Israel completa 80 anos no dia 14 de maio do ano 2028. 14 de maio de 2028, 80 anos da nação judaica. Então você tem até o ano 2028 para cumprir, ou seja, tem até o ano 2028 para cumprir arrebatamento, a ascensão do anticristo, grande tribulação, segunda vinda em Jerusalém. Se Jesus disse que não vai passar a geração, não vai passar do ano 2028. Então, o ano do arrebatamento é exatamente 7 anos antes de completar os 6.000 anos, conforme Ezequiel 46. Jesus ele entra em Jerusalém, no final de 6.000 anos, ele passa por aquela porta dourada. Você pega então 6.000 anos, baixa 7 anos. Vai dar exatamente 5.993. Então é mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente mais ou menos 5.993 para 5.994, por aí, desde a queda. Então nós estamos na época do arrebatamento. Nós estamos mais ou menos no ano do arrebatamento. Isso são estudos feitos, estudos pesquisados, Então nós estamos aí, meus amados irmãos, nessa expectativa. Em que ano nós estamos? Do tempo do fim. Vou repetir aos irmãos. Segundo os estudiosos, segundo os teólogos, segundo os eruditos, segundo os pesquisadores de genealogia, nós estamos vivendo exatamente no ano 6.021 para 22, desde a criação. O tempo seria até o ano 6.028. O tempo todo seria até o ano 6.028. Se nós estamos vivendo, então, no ano 6.021 para 22, desde a criação, então está faltando exatamente os 7 anos da grande tribulação. Então nós estamos mais ou menos a um fio. Nós estamos a um fio do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria trazer aos irmãos. Os irmãos pesquisem na internet, corra atrás das informações, busque nos Hangout aí em que ano estamos realmente do tempo do fim, e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. O tempo foi medido por Deus, será 120 jubileu. Gênesis 6, versículo 3, 120 vezes 50, 6.000 anos. O tempo do homem na terra, o tempo do homem caído, 6.000 anos. 6 dias divinos. Depois haveria então um milênio sabático. Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.